Olá, tudo bem? Passando aqui para falar do jogo de ontem, onde Bahia e Botafogo jogaram na Fonte Nova e o Bahia venceu por 1-0, sétima rodada, Campeonato Brasileiro 2025. E o Bahia conseguiu mais um triunfo diante do seu torcedor. O Bahia que tem totais condições de brigar por algo muito interessante nessa temporada. Bahia que conseguiu a vaga na pré-Libertadores, depois conseguiu a vaga na fase de grupos, está indo muito bem, é o líder do grupo Bahia, grupo F, é o grupo do Bahia na Libertadores, o Bahia é o líder desse grupo, e no Campeonato Brasileiro, ele evidentemente que teve alguns tropeços, né, no início do campeonato, mas o Bahia já consegue dar a volta por cima. Ontem venceu a equipe do Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, e com isso o Bahia deu uma subida muito boa na tabela, pegou o elevador e foi parar na 5ª posição. O Tricolor agora vai pensar na equipe do Flamengo, que joga na próxima rodada, é a 8ª rodada, no sábado que vem, lá no Rio de Janeiro, mas antes o Bahia tem a equipe do Nacional na próxima quarta-feira, diante do seu torcedor. O Bahia que venceu o Nacional do Uruguai lá pela Libertadores e agora joga em casa. O jogo em Montevidéu foi 1-0 e aqui o Bahia tem tudo para fazer um grande jogo diante do seu torcedor e praticamente sacramentar a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores 2025. O grande detalhe do Bahia é que o Rogério agora ele começa a acertar a equipe. Eu hoje, aí é uma opinião minha, não vejo mais o Rogério Ceni colocando um Bahia alternativo em campo. Eu acho que o Bahia, nesse momento, chega a um ponto que o Rogério pode se dar o luxo de rodar a equipe sem a necessidade de dizer que ele colocou uma equipe alternativa. Todo mundo tem dado certo no Bahia. E isso tem sido muito importante para o treinador, porque ele muda a equipe, mas a forma de jogar do Bahia é a mesma. A gente não consegue ver diferença ali no esquema tático do Bahia. Bahia joga muitas vezes com a linha bem formada de 5 ali na intermediária de sua defesa e a linha de 4 do meio-campo para frente. Isso é importante. A gente consegue observar em todos os jogos o mesmo alinhamento e o Bahia com uma transição muito boa, transição rápida, ofensiva, com Eric de um lado e muitas vezes o Ademir do outro lado. Ontem ele entrou com o Eric de um lado e colocou o Lúcio Rodrigues mais centralizado. Isso foi importante também para poder segurar um pouco a defesa do Botafogo. E o Eric Pulga, né, que está jogando o fino da bola. É um jogador que não tem medo do X1, que vai para cima mesmo, e os adversários começam a ficar preocupados com esse jogador quando ele está em campo. Por isso, o Bahia tem tido muito êxito no ataque. Ora com Eric Pulga de um lado, ora com, às vezes, quando Ademir joga ou entra durante o jogo, do outro. E isso tem facilitado muito a vida do Rogério Ceni no que diz respeito ao ataque, né? Onde ele faz as mudanças e muitas vezes a gente não consegue enxergar diferença no modo de jogar do Bahia. Por isso, o Bahia está muito bem no Campeonato Brasileiro, o Bahia está muito bem na Copa Libertadores, o Bahia que venceu o Paysandu pela Copa do Brasil na última quarta-feira, vai fazer o segundo jogo em casa, vai jogar mais tranquilo porque venceu lá, joga aqui pelo empate e, evidentemente, que a Copa do Nordeste, que também o Bahia é o líder do seu grupo, ainda precisa de definição e, por isso, o Bahia está um pouco despreocupado com essa competição. Mas é mais uma competição importante que o Bahia está de olho. E o Bahia está muito bem, obrigado. A coletiva do Rogério ontem foi uma coletiva muito sensata, valorizando a equipe do Botafogo, que é uma grande equipe do futebol brasileiro. Um clássico ontem do futebol brasileiro, Bahia e Botafogo. O Rogério, na sua coletiva, valorizou muito o Botafogo, mas o Bahia venceu. O Bahia venceu e deu um salto importante na tabela do Campeonato Brasileiro.
vai jogar contra a equipe do Flamengo, de certa forma, um pouco tranquilo, pode buscar um empate, mas pode também ganhar, né? Muita gente apostava que o Bahia não ganharia o Palmeiras e o Bahia ganhou. E por que não ganhar o Flamengo lá? E é um tabu que o Rogério precisa também quebrar. O Bahia, o ano passado, perdeu as duas para o Flamengo pelo Brasileirão e esse ano precisa dar a resposta ao rubro-negro e carioca. Portanto, vamos esperar um grande jogo do Bahia na próxima quarta, diante da sua torcida, mais uma vez, pela Copa Libertadores, contra a equipe do Nacional do Uruguai e, na sequência, esse jogo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bahia, no Maracanã, no próximo sábado. Del Machado para o canal Esportivizando. Lembrando que o canal Esportivizando tem o apoio da ITS Brasil, excelência em internet, peça a sua pelo itsbrasil.net e a PLB Sindicato, desde 1952, em defesa da educação pública na Bahia.